Pergunta, né? Os desastres que ocorreram no Brasil, de Brumadinho, de Mariana, na sua visão, eles têm alguma associação com a sustentabilidade? Total, E exatamente, é como, uma qual foi o impacto da sustentabilidade ou da falta de sustentabilidade dentro das que empresas. pode ter trazido, e o que que a gente talvez poderia ter feito para prevenir isso, na sua Olha, visão? assim, tem para os 2 lados, né, a gente vê muitos impactos para as pessoas que foram afetadas, a quantidade de pessoas que morreram, as cidades que Até foram hoje, não. até hoje, as cidades que foram afetadas na sua economia, eh eh, populações indígenas que viviam à beira de que vivem à beira dos rios e que perderam Uhum. sua alimentação, né, não puderam mais pescar. Água Tem um doce. monte de coisas nesse sentido, chegou até no mar, né. Mas a empresa teve que sair da bolsa de Nova York. Bom, Então, as ações também caem, a empresa também tem prejuízo. Uhum. Não é bom para ninguém. A gente pode dizer assim: "Ah, mas é muito pior para as pessoas". Sim, com certeza, não tem dúvidas disso. Mas, em função disso, todas as outras mineradoras do mundo estão mudando sua postura, porque elas não querem passar por aquilo. Sim. A gente tem um exemplo agora, saiu essa semana também, da Natura. A Natura, ela fez uma internacionalização, ela comprou várias empresas para poder internacionalizar, começou a atuar em mais de 100 países. Uhum. As ações dela caíram 50%. Por quê? Ela tem, o talento dela sustentável, a postura que a Natura tem, ela não conseguiu implantar nas outras empresas. uhum. Então ela começou a ter ali um desnivelamento ela sempre foi vista como uma empresa muito sustentável, muito Referência, preocupada, uma né. referência. Provavelmente até valorizava a empresa, né? Exatamente, que trazia um valor para ela. Então ela agora está fazendo uma mudança de gestão, uma mudança estrutural, vai vender alguns ativos, mudando, tomadores de decisão, Uhum. C-levels e tal, para rever isso tudo, né, porque o DNA dela sustentável não estava sendo muito, eh, expandido para as outras empresas, né. Uhum. E até a gente falando desses desastres que aconteceram até no Brasil, né, a gente fica pensando se o Brasil queria saber a sua visão sobre isso. Você acha que o Brasil, em termos de sustentabilidade, está muito atrás ainda do mundo? A gente sabe que o Brasil é um país muito abundante, né, a gente tem todas as matrizes energéticas, a gente tem a maior reserva de água doce do mundo, né, tem a floresta amazônica. E aí eu fico pensando se realmente o Brasil está atrasado, se você acha que a gente está um passo atrás, como é que está, assim, na sua visão, o É. Pai? O Essa é uma pergunta interessante, né, muito preocupante. A gente teve a COP26 o ano passado, que foi totalmente descartada, ela era para ser aqui no Brasil, não foi. Do ano passado não, ano retrasado. Era para ser no Brasil, não foi. A COP26 o ano passado teve pouquíssima participação oficial do Brasil, em termos de Uhum. governo, mas a gente tem um backstage aí trabalhando muito fortemente, composto por grandes empresários, por associações, por entidades, até prefeituras também. Uhum. Eu sou conselheira da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem um plano estratégico totalmente alinhado com sustentabilidade, tem um plano de desenvolvimento sustentável com indicadores. É perfeito? Não ainda, mas é uma busca de estruturar. Agora tem um movimento de disseminar isso para todas as secretarias, né, elas já têm metas que precisam ser alcançadas ainda neste mandato. Então, assim, a gente tem no Brasil muitas iniciativas. É lógico, a gente já teve uma situação no passado em que a gente tinha uma visão de país muito mais sustentável, Uhum. né. A nossa participação na COP, de 2015 foi muito forte, foi muito efetiva. Nossos, nossos
Representante. representantes Uhum. governamentais, né, foram muito efetivos, eram muito respeitados, e isso, infelizmente, foi deixado de lado, porque a visão atual não é de que sustentabilidade traz benefícios. E aí a gente está vendo aumento de desmatamento, a gente está Sim. vendo até um desmantelamento muito forte das estruturas que dão, estruturas de governança, Suporte. as estruturas de governança que dão suporte a esse trabalho. O que a gente tem de bom é o seguinte: a gente tem universidades, empresários, a gente tem entidades fazendo, botando a mão na massa. Uhum. Por quê? Porque o mercado não depende de um governo. Uhum. O mercado não depende de um estado. O mercado, ele é global. Então, um empresário de uma grande empresa que atua no mundo inteiro, se ele não cumprir, a União Europeia agora também aumentou as sanções a produtos, de uma forma geral, que venham de áreas desmatadas. Então, essa tendência cada vez vai aumentar mais. Então, não tem como um governo frear esse movimento. Sim. O que acontece, ele pode atrapalhar, em vez Mas de tem gente colaborar. trabalhando por Mas tem trás, muita né? gente trabalhando por trás. Então, assim, eu acho que as novas tendências, né, de governo, elas vão cada vez se voltar mais para dar incentivos, para diminuir impostos, como o governo americano está fazendo, né? O governo do Biden vem fazendo isso, com todas as dificuldades, mas vem fazendo isso. É interessante ver, né? A gente que vem acompanhando muito essa parte do plástico de uso único. A gente, há 2 anos atrás, foi uma explosão, né, de novas leis, principalmente lá fora, e até alguns locais aqui no próprio Brasil. Acho que o Rio de Janeiro já é proibido o uso de De canudos, né? canudo. E está previsto, né, se eu não me engano, em diversos países na Europa, que seja banido de forma definitiva e via lei, né? Então, pô, a partir daí, a gente conversou aqui, viu que o governo tem como atrapalhar, mas ele também tem como ajudar, né? Não, Porque ele assim, tem. a partir daí, existe alguma coisa que você vê, ou algum compromisso assim que já vem sendo firmado para atendimentos futuros, ou alguma meta que o Brasil já vai ter que cumprir em relação à sustentabilidade que vale a pena a gente levantar por aqui? O Brasil, ano passado, ele se comprometeu com algumas metas importantes na COP. A COP é o COP, né? encontro das partes, né? Encontro dos países, onde eles se comprometem com metas espontâneas que eles definem para diminuir o aquecimento global, né? A meta principal é manter a temperatura do planeta num nível que seja adequado para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. E é quanto tempo mesmo que A tem até COP, a de ano em próxima? ano. É de ano em ano. Os ODS têm metas para 2030. 2030, Porque é a Agenda 2030, né? Agenda global. Porque eles foram definidos em 2015. Então, tinha 15 anos para cumprir essas metas. E a maior parte não está cumprindo. Então, assim, ontem mesmo me perguntaram, você acha que as metas dos ODS, porque tem meta lá numérica, dizendo, né, exatamente o que precisa Por ser país. alcançado. Não, para os Não, países. pro mundo, Pro né? mundo, pro mundo. Então, todo por mundo tem que exemplo, bater aquelas até metas. 2030 acabar com a fome no mundo inteiro, por exemplo. Entendeu? Mas cada país tem que Tem que acabar acabar com a com a fome. fome no seu país, né? Sim. Eu posso acabar com a fome no meu âmbito, mas eu não posso acabar no país. Uma organização pode acabar com a fome nas comunidades que estão no entorno, mas ela não pode acabar no país. Um país pode acabar, um estado pode acabar com a fome no seu país. Mas para isso precisa ter políticas, precisa ter vontade, precisa ter. Então, esse encontro é anual. Eu sugiro, né, que fiquem atentos aí à COP27, que vai ocorrer, COP27, hein, pessoal? Vamos ficar atento aí, porque que vai ser no parece que é Egito. aí que é definido realmente assim as regras do jogo, é isso? Na verdade, não só as regras, mas são feitos acordos
para comprometimento com metas, né? Que os países, alguns comprometimentos que são globais e outros que são específicos de cada país. Então, os países têm que ir lá, os que fazem parte, né? Os Estados Unidos tinha saído, né, no governo Trump, com o Biden ele voltou e tem uma preocupação grande. A guerra agora da Rússia na Ucrânia, né, atrapalha bastante no que diz respeito à energia, né? Você falou do óleo e gás, então atrapalha, mas a gente já vê os países da União Europeia se movimentando muito rapidamente no sentido de tomar medidas Sanções. para não só as sanções contra a Rússia, mas medidas para também não precisar usar o gás para propor coisas que não sejam também, não voltar, simplesmente voltar para o carvão, voltar para. Legal ver Entendeu? isso, né? Então, E hoje não tem uma alternativa sustentável para esse gás? É, porque, né, parece que lá é um ambiente muito Tem. frio e aí eles precisam realmente utilizar gás. Eles têm, mas o problema é o seguinte, é que toda a infraestrutura não está preparada para isso. E você não prepara a infraestrutura assim de um dia para o outro. É uma coisa que demora, né? A gente estava hoje falando sobre a questão da Índia já estar vendendo turbinas, né, para gerar energia eólica para casa a preço de celular, né? Mas isso não se faz de um dia para o outro. Isso aí são anos de estudo e tal. A Europa vem buscando isso, mas ela não tinha essa preocupação antes, porque quem que ia imaginar, né, que se ia chegar nessa questão? Estava se fazendo. A preocupação era exatamente fazer o gás da Rússia chegar, né, na Europa. Então, agora, mas existem várias alternativas: energia solar, energia eólica, nuclear mesmo. Então, tem várias outras alternativas, mas você precisa de um tempo para se reestruturar. Então, Cristina, parece que produzir a energia, né, cada país produzir a sua energia dentro do seu próprio solo pode trazer vantagens geopolíticas, né? Que coisa doida isso, né? Também, além de economia, né? Mas a gente tem que lembrar que a infraestrutura está toda voltada para outra forma, né? A gente tem experiências bem interessantes de países que buscaram isso, de implantação de energia eólica. A Alemanha é um deles, na própria China. Então, tem várias iniciativas que demonstram isso, às vezes nascendo em uma aldeia, em um grupo, mas tem uma dificuldade quando isso vai para a rede de distribuição. E porque a gente tem que pensar também que a energia renovável ela não é constante, né? Então, por exemplo, a energia solar, nos países aqui, num país como o Brasil e tal, ela existe durante o dia, à noite, né? Então você tem que armazenar. Então os sistemas de armazenagem ainda não estão muito regulados, não estão organizados. Existe tecnologia, mas ainda não é disseminada. Aí entra o Estado, né? O Estado tem que também dar esse foco. Para o Estado é super importante, né? A gente vê, por exemplo, a Noruega e a Alemanha botando dinheiro aberto em projetos aqui no Brasil. Por que eles fazem isso? Porque o céu da Alemanha não é individual, né? Não tem uma cúpula assim em cima da Alemanha para dizer, não, vamos cuidar aqui só o mundo pode acabar, mas nós vamos ficar. Não existe isso, né? Se o mundo inteiro não fizer um trabalho de diminuir o aquecimento, por exemplo, a Alemanha vai sofrer por mais sustentável que ela seja. Sim. Então, os países ganham quando eles desenvolvem tecnologia, quando eles implantam e quando eles disseminam, né? Vou fazer aqui um elogio à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que faz um trabalho já há muitos anos, foi uma daquelas entidades que eu me aproximei para aprender, ia para lá assistir várias palestras, hoje eu sou associada. Existe uma preocupação de compartilhamento de tecnologia, de conhecimento, nesse sentido. Por quê? Porque o país já é tão evoluído que ele entende que ele tem um ganho, mas que se o restante do mundo não tiver também, não adianta nada. Tem que trabalhar em equipe. Exatamente. É isso.
Um por todos, todos por um. É. E até é legal você trazer a Alemanha. Tem algum outro país assim que inspira o Brasil, né? Que e a gente tem uma troca maior com algum outro país, alguma coisa assim que vale citar? Eu acho que existem países em que a situação é muito mais fácil de lidar, né? A gente tem que lembrar, o Brasil é um país imenso, né? Sim. É um país com culturas totalmente diferentes, com climas diferentes, com problemas diferentes. É muito difícil a gente. Eu até entendo quando vem um país assim, tipo a França, um comentário que venha dando pitaco aqui, né? Dizendo o que a gente tem que fazer. Oh, vem É aqui fácil, fazer. né? O Vem tamanho aqui do fazer. Brasil também não é. É. Então, assim, eu acho que eu não vejo assim nenhum país que seja um exemplo. A gente tem, por exemplo, os países nórdicos, tem a Noruega, a Finlândia, tem a Suécia, tem já um desenvolvimento em termos do social, qualidade de vida. São os países em que você tem os melhores índices, né, de IDH e de felicidade, né? Então, são países que já trilharam um caminho, países que lidam com dificuldades muito grandes em termos de clima, né? Países Sim. muito frios e tal, mas com uma população muito pequena, muito É. mais fácil de você educar, de você criar cultura, de você estabelecer leis. A gente tem um sistema aqui que é totalmente descentralizado, né, nos governos de estado, depois nas prefeituras. Então, é assim, é difícil, é difícil. Você tem que ter uma liderança muito forte. Mas que é uma vantagem competitiva, sim, né? E Sim. tem alguns governos aqui no Brasil que já perceberam isso e já estão embarcando nesse